Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Essa noite eu quero compartilhar com os irmãos a palavra no livro de João, capítulo 13. João, capítulo 13, a partir do versículo 12 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Senhor, neste momento, mais uma vez eu te peço que o Senhor venha tomar a minha vida em tuas mãos, para que eu possa fazer uma exposição digna da tua palavra, uma exposição conforme as Escrituras e não conforme aquilo que eu penso, mas que o Senhor venha falar com a tua igreja, que o Senhor venha ministrar os corações e que cada um de nós sejamos edificados, Senhor, pela tua palavra. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Mais uma vez, é um privilégio estar ministrando a palavra do Senhor. E nesta noite eu quero falar sobre algo que eu considero fundamental para todo cristão, que é o serviço cristão. É algo que é muito importante que cada um de nós venhamos compreender, como é que devemos servir a Deus. E uma das coisas que a gente precisa entender relacionada ao serviço cristão é que ele é de caráter não opcional. Em outras palavras, ele é obrigatório. Todo cristão, ele está obrigado a servir. Não é uma opção, não é algo que a gente pode optar por fazer ou não. E ele assemelha-se ao serviço militar. Aqui no Brasil, para os homens, o serviço militar é obrigatório, o alistamento militar, né? E aqueles que forem convocados, eles terão que servir. Não é uma opção, é obrigação. Exceto para as mulheres no serviço cristão, que não é obrigatório. Mas, em se falando no reino de Deus, o serviço cristão ele é obrigatório, tanto para homens como para mulheres. E para a gente entender um pouco o porquê de ele ser obrigatório e o que Deus ele espera de nós com esse serviço, a gente vai falar sobre alguns pontos importantes. E antes de entrar propriamente dito na explicação do texto, tem alguns outros versículos, como, por exemplo, João 15:16, que fala algo interessante. Vamos a João 15:16. João 15:16 diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Então a gente vê nesse texto de João que
o Senhor, Ele nos escolheu. Aqui está claro, né? Eu vos escolhi. Não foi vocês que escolheram me servir, mas eu que escolhi vocês. E após escolher vocês, eu vos designei, ou seja, eu nomeei vocês. Sobre vocês está uma responsabilidade, vocês têm algo específico para executar, vocês foram nomeados para uma tarefa. E aqui continua, para que vocês possam ir e dar frutos. Nós fomos ordenados a frutificar. E fomos também capacitados. Então o Senhor, Ele nos escolheu, Ele nos designou, ordenou que nós frutificássemos e Ele também nos capacitou. Lá em Efésios 4, versículos 7 e 8, fala sobre essa capacitação. A gente vai estar lendo vários versículos para a gente embasar o nosso texto. E depois a gente vai para a explanação. Efésios 4, versículos 7 e 8. Diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Tem também em 1 Coríntios 12, do 4 a 11, e em Mateus 25, 14 ao 30. Então nós vemos que o Senhor, Ele também nos capacitou, como a gente viu aqui. Ele deu dons a cada um de nós. Todos nós, cristãos, e os homens em geral, eles possuem dons. Uns usam dom para promoção própria, como aqueles que não servem a Deus, eles têm talentos também. Você vê que tem muitos talentos aí fora, seja na música, nas artes, seja em qualquer tipo de segmento. E isso significa que eles receberam dons. Eles, no momento, não sabem para que é que eles receberam esses dons e usam para a sua própria glória. Mas nós recebemos dons e sabemos que os dons que recebemos é parte da capacitação para estarmos prestando o serviço cristão ao Senhor. E o serviço cristão, ele tem praticamente dois objetivos, né? É para você servir a Deus, glorificar a Deus, e para você também ser um canal de edificação para a igreja. Então, todo cristão, ele precisa entender esses pontos. Que ele foi escolhido, ele foi designado, ele foi ordenado a frutificar e ele foi capacitado. E que, acima de tudo, o serviço cristão não é opcional. Não é uma opção. Eu estou aqui na igreja, eu estou há anos aqui, e eu escolho se eu quero servir ou não ao Senhor. Isso não existe na palavra de Deus. É obrigatório para todo cristão servir. E acaba sendo algo natural também, porque quando somos alcançados pelo Senhor e compreendemos o que Cristo fez por nós, a grandeza do sacrifício, do amor, da entrega, a gente naturalmente vai querer servi-lo. Vai querer levar adiante a proposta do reino, a gente vai querer levar adiante o nome do Senhor e vai fazer de tudo para que o Senhor seja glorificado. No serviço a Deus, no serviço ao próximo, à sua comunidade cristã. Então, é muito importante que a gente entenda essas coisas, porque entendendo isso, 50% do que nós precisamos entender, que reflete também na nossa salvação ou não. Se nós entendermos isso pode ser um indício muito grande. Aquele que não tem desejo de servir tem que, de fato, fazer um autoexame acerca daquilo que compreendeu sobre salvação, sobre o Evangelho e muito mais. Partindo para o texto que lemos de João 13, do 12 ao 17, nós vamos ver que Cristo, ele fez um ato
muito interessante e que tem muita relação com o que nós vamos falar hoje. Uma coisa que a gente precisa também ter em nossa mente é que o referencial de serviço cristão é o próprio Cristo. Não há um exemplo melhor de servir do que Cristo. A gente vê o tamanho do exemplo que ele deu, não só nesse ato, mas em diversos atos que nós vemos relatado nas Escrituras, a ponto de o próprio Cristo, ele falar que não veio para ser servido, e sim para servir e dar a vida em resgate de muitos. E nesse texto de João 13, eu acredito que muitos já ouviram falar sobre essa passagem na qual Jesus ele lava os pés aos seus discípulos. Isso aconteceu antes da festa da Páscoa. Diz que Jesus, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Essa expressão aqui, que fala em respeito a tomar uma toalha e cingir-se com ela, é própria de quem era servo. Havia um costume, dos servos ali em Israel e regiões adjacentes, eles se cingiam com a toalha em sinal de servidão mesmo. E Jesus, para exemplificar esse serviço e a questão também da humildade, ele fez esse ato, sendo que ele era o único digno ali dentre todos, mas ele lavou os pés de indignos, de homens pecadores, homens que ele sabia que iria abandoná-lo no momento em que ele fosse preso, o outro iria traí-lo, levantar o calcanhar contra ele, vendê-lo por 30 moedas de pratas. Mas Jesus ele fez isso, e ele não fez só alguns, ele fez a todos os seus discípulos. Diz que ele cingiu-se em sinal de humildade e servidão, depois ele deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Então, Jesus ele fez esse ato, limpando os pés, lavando os pés dos seus discípulos. E Pedro, como sempre, questionador, ele chegou e disse assim, quando Jesus se aproximou de Pedro, ele disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. E aí nós vemos que Jesus ele fez esse ato e ele deixou claro aqui uma mensagem muito importante que nós devemos captar. Ele fala assim, no versículo 13: Vós me chamais mestre e senhor, e vocês dizem bem, porque realmente eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então, o que Jesus está dizendo aqui é: eu sendo mestre, conforme vocês mesmos verificaram, eu sendo Senhor, conforme vocês mesmos reconhecem, eu fiz questão de dar a vocês o exemplo de serviço, de abnegação, de humildade e de como vocês devem proceder. E naquele momento, ele estava ensinando o quão importante era servir, a ponto de ele próprio
se colocar como referencial maior de serviço, sendo o Criador do mundo e de tudo que nele há, lavou os pés de pobres pecadores. Isso porque Ele nos amou. Ele nos amou e Ele quis fazer esse gesto para que ficasse claro que nós também devemos amar uns aos outros e servir uns aos outros em sujeição. Uma das coisas que Ele deixou claro ali é que entre vocês não deve haver maiorais. Todos são servos uns dos outros. Não há grandes. Aquele que quer ser grande, seja servo de todos. Então, ao mesmo tempo, quando você se põe a servir a todos, você se torna o maior de todos. Pois aquele que serve a todos, acaba também sendo reconhecido por todos. E segue mais, dizendo, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E em verdade, verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Aqui foi algo que, veio para mim como um choque de realidade, essa parte do versículo 16, em que Jesus diz assim: em verdade, dando uma ênfase, verdadeiramente vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Jesus, ele dizendo essas coisas, eu refletia sobre esse versículo e algo me chamou muita atenção. Aquele que, conforme nós vemos no início, foi escolhido, designado, ordenado e capacitado, mas ainda assim não serve, ele se coloca maior que o seu Senhor. Se você está aqui nesta noite e você ainda não compreendeu a importância do servir, e se você ainda não se disponibilizou a servir, não colocou as suas habilidades, os seus dons, a sua capacidade que recebeu do Senhor para servir a esse mesmo Deus, você está se colocando numa posição maior do que o próprio Deus. Porque Jesus, sendo mestre e Senhor, ele serviu. E se nós somos servos, pecadores e não servimos, nos colocamos acima dele. Isso foi algo que veio assim como um choque para mim. Eu digo, meu Deus, que profundidade o Senhor estava ensinando aos seus discípulos ali. O único que era digno de ser servido, serviu. E muitas vezes nós, pecadores, nós damos milhares de desculpas ao Senhor para não servi-lo, para não oferecer o serviço ao Senhor. Nós encontramos milhares de desculpas, milhares de razões. Aprendemos a defender-nos contra essas verdades, nos cercando de várias motivações para não servir. Isso é algo que a gente precisa tomar uma certa cautela, porque nós fomos chamados para servir. E aquele que não serve está falhando, está negligenciando o seu chamado. Você está deixando os seus companheiros de batalha descobertos. Você está deixando aqueles que estão na guerra com você sem nenhuma cobertura. Então, irmãos, isso foi algo muito forte que veio ao meu coração quando eu estava lendo essa passagem, e realmente eu comecei a refletir sobre a minha vida e sobre o serviço que eu tenho prestado a Deus. E a gente precisa, de fato, examinar as nossas vidas, porque diante do Senhor, naquele grande dia, imagine você. A Bíblia fala que estaremos todos nós prestando contas da nossa mordomia ao Senhor. E naquele dia não caberá nenhum argumento, nenhum. Eu não tinha tempo, eu não tinha habilidade, eu não sabia, não deixaram eu fazer,
me impediram. Não caberá nenhuma desculpa naquele grande dia, porque nós estaremos desnudados diante do Senhor. Todo o nosso interior, as motivações, o nosso coração estará aberto diante de toda a eternidade para prestarmos contas ao Senhor do grande privilégio que recebemos de sermos mordomos, dispensadores da graça de Deus, e não fizemos o bom uso, e negligenciamos, e não demos o devido valor. Então, Jesus diz: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não basta a gente saber, não basta eu saber, eu ensinar, se eu mesmo não for achado praticando essas coisas. Se eu mesmo não acordar no dia de amanhã, sair daqui impactado pela palavra, acordar no dia de manhã e esquecer tudo que eu ouvi no dia anterior. Se eu não começar a me esforçar para colocar em prática tudo isso que o Senhor tem ensinado por meio da palavra, será tempo perdido. Aí não cabe o argumento de que muitos lugares não tem pregação, muitos lugares não tem o evangelho genuíno. Aqui tem o evangelho genuíno, como em outros lugares também tem, mas se você não pratica, tudo isso é vão, e não terá valor. Não terá valor. Pode ser a pregação mais clara, precisa, objetiva, profunda, firme, contundente, mas se você não ouvir e praticar, não terá valor algum para você. Ainda que a palavra de Deus ela não perde o seu poder, autoridade, o seu valor. Então, a gente precisa, de fato, entender essas coisas. Como nós devemos servir, qual o referencial de serviço que nós devemos prestar, que é o serviço conforme Cristo, Ele mesmo nos deu o exemplo. Em Efésios 2, capítulos 6 a 8, nós vamos ver como Jesus ele nos deu o exemplo de serviço, humilhação, abnegação, renúncia, tudo isso. Filipenses 2, a partir do 6, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O maior exemplo, irmãos, de abnegação. Ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, recebeu o chamado, de estar na forma de homem, ele se humilhou ao máximo, se esvaziando, assumindo a forma de servo. E como servo, ele foi o mais humilhado de todos os servos, de todos os homens. E como se não bastasse tudo isso, ele ainda obedeceu e obedeceu até a morte. Um serviço sacrificial, um serviço que custou a sua vida, custou muita humilhação, e a gente precisa aprender muito com o Senhor, o quanto a gente precisa ser como Jesus no serviço. A gente precisa ter esse mesmo sentimento de se sujeitar
as piores humilhações, se for necessário, mas que você sirva, que você se doe, se entregue, se sacrifique pelo Senhor. A gente pensa, eu estava comentando outro dia, a gente pensa que os maiores serviços que se prestam ao Senhor são aqueles serviços que são mais aparentes, que carregam consigo certo glamour, para alguns estrelismo. Mas não. A gente aprendeu que quanto mais destaque, melhor é o serviço. Quanto mais destaque, mais aprovado diante de Deus. Quanto mais multidões eu arrebanho após mim, melhor é o meu serviço e mais precioso é o que eu estou prestando ao Senhor. Quando, na verdade, a gente vê o contrário. Aquele que mais se humilha, aquele que mais padece, aquele que mais sofre, aquele que é mais rejeitado, desprezado, esse é o que muitas vezes, esse é o que de fato está prestando um serviço de excelência para o reino de Deus. Madeira, feno, palha, estruturas grandiosas, elas estão acima da terra e os nossos olhos veem, contemplam. Mas pelo fogo todas essas coisas serão consumidas. Ouro, prata, diamantes, pedras preciosas estão embaixo da terra. Ninguém vê, é muito trabalhoso encontrar, mas é algo que tem um valor preciosíssimo. Não são coisas aparentes. Não é o que as pessoas veem, mas é muitas vezes aquilo que está escondido, no oculto, no secreto. É o maior serviço que muitas vezes a gente presta ao Senhor. E a gente vê que Jesus, ele se humilhou tanto, ele deu exemplo com a sua vida, e nós somos convidados pela palavra a sermos imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós devemos imitar ao Senhor nas suas práticas, no seu modo de viver, em toda a sua trajetória, tudo que Jesus, ele praticou, tudo que ele realizou, foi com o propósito de nos discipular, nos ensinar, nos catequizar, né? Como foi falado hoje pela manhã, tudo tinha um caráter instrutivo. E a gente precisa, de fato, absorver essas coisas e sondar o nosso coração, a nossa vida. Qual é o serviço que nós temos prestado ao Senhor? Qual é o serviço que eu tenho prestado a Deus? E aqui eu não quero nem ainda falar sobre a motivação. Só o serviço que eu estou prestando. Qual o serviço? Eu estou prestando algum serviço? Eu não estou prestando serviço, eu não me importo. Eu acho que eu fui chamado para estar mesmo só contemplando o serviço de outros. O que é que nós temos entendido por serviço cristão? A gente fala, eu sou servo de Deus, eu sou servo do Senhor, mas nós somos servos de fato? Nós temos servido ao Senhor da maneira que o Senhor Jesus nos ensinou, de forma sacrificial, de forma obediente, obedecendo ao Senhor, ainda que custe você abrir mãos de direitos, ainda que custe você ser injustiçado. Será que estamos dispostos a esse tipo de serviço? Ou nós não entendemos nada até o dia de hoje? Que Deus nos ajude, que o Senhor nos ajude a compreendermos isso. Nós vemos que existe a parábola, né, dos talentos, e ela serve para nos ensinar e nos despir de um discurso que muitos de nós às vezes temos. Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas e elas sempre falavam, eu não sei fazer nada, eu não tenho habilidade nenhuma. Porque geralmente essas pessoas associam servir a cantar, a pregar, a artes, a
você tem uma desenvoltura em algum tipo de coisa aparente, de talento aparente, de dom aparente. Mas nós vemos pelas Escrituras que todo o cristão, ele recebeu talentos. Seja 1, seja 5, seja 10, todos nós, sem distinção, todos, sem acepção, recebemos talentos da parte de Deus. E nós recebemos a tarefa de fazermos bom uso desses talentos, granjeando outros talentos, desenvolvendo essas habilidades, esses dons, de maneira a gerar mais outros talentos, a trazer mais recursos para o reino. E quando nós fazemos o papel daquele que recebeu um talento e vai lá e acha que não é suficiente, enterra o talento, nós estamos fadados a sermos lançados fora como um servo inútil, como aquele que foi negligente, mau e infiel, e foi lançado nas trevas exteriores. E nós devemos praticar o que os demais integrantes daquela parábola eles fizeram. Eles granjearam outros talentos. Um vendeu, outro negociou, deu aos banqueiros, fez qualquer tipo de negócio. O que nós não podemos fazer é cruzar os braços, enterrar e achar que não vamos prestar conta daquilo que recebemos. Todos nós vamos prestar sim conta do serviço que prestamos a Deus. O nosso serviço, ele deve ser... O serviço cristão, ele tem duas vertentes. Ao mesmo tempo que ele é um serviço a Deus, ele também é um serviço ao próximo. E lá em Mateus 21, do 29 ao 31, fala sobre esse serviço a Deus. Mateus 21, 29 ao 31. Vamos ler o que diz. Diz assim, do 28. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, ele foi. Aí a pergunta: Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precederão no reino de Deus. Então a gente vê que o chamado que nós recebemos para servir é como essa convocação deste homem que tinha 2 filhos. E ele chamando um para que fosse a sua vinha, ele disse que iria, mas ele ausentou-se, ou seja, ele não fez caso, não deu importância e não foi. O outro, porém, ele disse que não iria, mas depois ele se arrependeu, pensou bem, se arrependeu e ele foi. E a parábola pergunta: qual dos 2, de fato, ele serviu? Qual, de fato, ele fez a vontade do Pai? E eles falaram, o segundo, porque mesmo ele, a princípio, não tendo dado uma resposta positiva, depois ele se arrependeu. E ele entendeu que ele precisaria servir, trabalhar para o seu Pai. E você, qual dos 2 você será nesta noite? Ou você tem sido até o dia de hoje? Você tem sido aquele que diz que está pronto a servir, mas não serve? Ou você, não servindo, ouve a palavra, se arrepende e passa a servir? Qual dos 2 filhos nós queremos ser? Que nós possamos se colocar como aquele que se arrependeu e foi servir.
Porque a melhor coisa é servir a Deus. A melhor coisa é a gente se colocar diante do Senhor e dizer: eis-me aqui. Eu quando vejo vários servos do Senhor que foram chamados ao longo das Escrituras, desde o Antigo Testamento ao Novo, a gente vê que há sempre na boca do homem algum tipo de resistência, algum tipo de argumento para não servir. Jeremias, sendo chamado, diz que: Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar, por isso eu não posso servir. Moisés, sendo chamado, diz: eu sou pesado de língua, eu não sei, falar. Isaías, vê a impureza do seu ser, e ele: miserável homem que sou, ele vê assim, um homem de lábios impuros, de impuros lábios, e ele vê a sua miséria. Mas o que a gente percebe é que Deus, ele conhece as fraquezas dos homens. Ele conhece as limitações, e isso nunca será um argumento para você não servi-lo. Porque se formos esperar a perfeição para servir ao Senhor, não faremos coisa alguma. Não faremos nada para Deus. E a gente percebe que muitas vezes a gente age assim. A gente coloca as nossas limitações, os nossos pecados, as nossas fraquezas, e a gente diz: Senhor, eu não estou apto a servir. Senhor, ainda não. Mas uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor, e vendo o ministério do apóstolo Paulo, aquele que disse que aquilo que eu quero não faço, mas o que eu não aprovo, isso eu faço. Miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo de pecado, de morte? Ele mesmo que declarou isso. Eu nunca vi Paulo dar uma pausa no seu ministério. Não se vê isso nas Escrituras. Não se vê Paulo dando um tempo para se aperfeiçoar, ficar melhor para começar a servir. Mas antes, ele quando orou pedindo: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Tira isso que de alguma forma ele enxergava que impedia ele de servir. E Cristo disse: não, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, se a graça do Senhor nos basta, nós estamos prontos. Nós não temos que olhar para nós, até porque o convite que nós recebemos é para olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. Muitas vezes a gente se sente convidado a olhar para trás. E a palavra ela nos ensina, em Hebreus 10:38, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do Senhor. Não é digno, não está apto a servir. E muitas vezes a gente é tentado a olhar para trás, a querer dar passos e retroceder. Mas o Senhor que nos chamou, que conhece a nossa estrutura, as nossas limitações, Ele não quer que a gente venha ter essa postura de retroceder, de não querer estar se colocando diante dEle, ainda com fraquezas, imperfeições. Não vamos, nesse corpo mortal, jamais ter a perfeição. Nós temos que apresentar as nossas fraquezas também como oferta ao Senhor. Senhor, aqui, minha fraqueza, transforma isso. Transforma. Porque somos fracos. A Bíblia diz que o Senhor, Ele colocou em nós um tesouro, algo muito precioso, em vasos de barro, para que a excelência do poder fosse de Deus e não nossa. Para que não viéssemos a nos gloriar, porque a glória pertence ao Senhor. Então, nós recebemos algo precioso, o Espírito de Deus, que nos capacita a servir, que nos convence dos nossos pecados, que nos impulsiona a estar servindo. Então, a gente vê isso nas Escrituras. Ainda falando em serviço cristão, a gente vê nas Escrituras sempre
o cristão ele é comparado a uma árvore. O cristão ele é comparado a uma árvore. Todo servo é uma árvore. E como uma árvore, ela deve produzir frutos. Nós vamos ver que nas Escrituras nós vemos pelo menos 3 tipos de árvores. A árvore má, a primeira árvore. A árvore estéril, a segunda árvore. E a árvore boa. E nós vemos esses 3 tipos de árvores. A Bíblia diz que não pode a árvore má produzir bons frutos e não pode a árvore boa produzir maus frutos. Cada árvore produz o fruto que lhe é próprio. Mas aqui a gente vê que existem esses tipos de árvores. Nós vemos uma dessas árvores no livro de Atos, a árvore má. No livro de Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Capítulo 5, a partir do 1. Diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço, e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Então a gente vê que na comunidade da igreja primitiva existia uma forte marca daquela igreja, que era o serviço e a dedicação a Deus. Fala-se que eles tinham tudo em comum, eles repartiam seus bens e vendiam suas propriedades para o bem da comunidade. Eles entendiam o que era o serviço cristão e o serviço que eles precisavam oferecer a Deus. Porém, naquela comunidade havia também pessoas que estavam na posição de árvores más e produziam frutos maus. Foi o exemplo de Ananias e Safira. Eles podiam muito bem vender a sua propriedade e dizer: eu vendi, portanto, aqui está metade do valor. Mas eles, querendo impressionar, dizer que vendi minha propriedade, doei tudo aos pés dos apóstolos, eles mentiram, concordaram em mentir. Foram cúmplices em mentir para que estivessem recebendo a glória dos homens. E o resultado foi que, como toda árvore má, ela deve ser arrancada desde a raiz. A palavra de Deus diz que imediatamente Pedro, tomado pelo Espírito Santo, falou: por que vocês intentaram mentir, concordaram para mentir ao Espírito Santo de Deus? E tendo-os exortado, ele decretou a sentença imediata: eis que você será ceifado. E ele caiu. Imediatamente chegou a sua mulher, e ele perguntou a mesma coisa à mulher. A mulher: não, vendemos por tanto mesmo. O que tinha concordado, a mentira que tinha concordado com seu marido. E após ela ter falado isso, aí, os pés dos que levaram o seu marido, você também será ceifada, porque você mentiu a Deus e não aos homens. E diz que toda aquela comunidade temeu ao nome do Senhor. Então, a gente vê que, de fato, existem muitos exemplos nas Escrituras de pessoas que prestam desserviço ao reino. Pessoas que não compreenderam que o Evangelho não é sobre mim, não é sobre você. O Evangelho é sobre Deus, sobre a glória de Deus, sobre a glória do nome daquele que morreu, ressuscitou e é digno de toda exaltação, é digno de toda reverência, toda adoração.
Então, quando a gente confunde as coisas e tenta retrair a glória que é de Deus para nós, a gente pode cair no erro de Ananias e Safira e sermos ceifados. Nós também vemos no próprio livro de João, no versículo 15, que fala sobre aquele que produz frutos, né? E aquele que não produz. João 15, no primeiro, a partir do versículo 2, 15, 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, aquele que está em Cristo, né, toda vara que está em Cristo, todo aquele que permanece em mim, diz o Senhor, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Então a gente vê que aquele que não produz, aquele que não frutifica, ele é comparado a uma árvore má, um galho infrutífero, ele é cortado, lançado fora, ele seca, porque ele não está mais em Cristo, e ele é lançado nas trevas, no fogo, para ser queimado, né? Então, é muito ruim ser uma árvore má, é muito ruim não entender o que precisamos ser, né, em relação ao serviço. Em Mateus 21, 18, fala sobre a árvore estéril. Existe a árvore que produz o fruto mau e tem a árvore que não produz fruto. A árvore que não produz nenhum tipo de fruto. Versículo 18, diz assim. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte disserdes, ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração crendo, recebereis. Aqui estava falando sobre a figueira sem fruto, dizendo que Jesus teve fome e ele se aproximou ali da figueira. Quando ele chega perto da figueira, né, ela de longe, na certa, muitas folhas, né, parecia frondosa, bonita, cheia de folhas verdes. Mas diz que quando ele se aproximou dela, procurando, cadê os frutos? Era só aparência, não tinha fruto. E diz que imediatamente ele amaldiçoou aquela figueira. Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Ela foi condenada à morte imediata, aquela figueira. E os discípulos ficaram admirados, né? Poxa, como secou rapidamente esta figueira. Ou seja, tanto é ruim você produzir um fruto mau, como também é ruim você não produzir fruto algum. Então não existe a posição neutra no reino de Deus. Às vezes a gente parece que enxerga dessa forma, uns que produzem frutos bons, uns que produzem frutos maus, e os que estão ali não produzem nem bom nem mal, como se pudesse ter uma posição neutra. Então eu estou isento, né? Eu não estou fazendo nada, mas também não estou atrapalhando, não é? Mas isso não existe. Se você produz um fruto mau, você será julgado e sentenciado por Deus. Se você não produz fruto também, como foi falado no princípio, não é uma opção produzir fruto ou não. Servir não é uma opção ou não. Servir
é obrigatório. O serviço no reino de Deus é obrigatório. Então, se você não produz fruto, achando que está numa posição neutra, você está numa posição que você não estará prestando conta, porque você nem atrapalhou e nem ajudou, você também será sentenciado. Fica claro aqui, Jesus ele vai até a figueira, não acha fruto nela, senão folhas, aparência. E ele na mesma hora ele diz, nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais nasça fruto de ti. Em Lucas 10, do 30 ao 35, também tem uma referência semelhante. Lucas 10, do 30 ao 35. Eu vou ler para adiantar. Diz assim: Jesus prosseguindo, dizendo... Deixa eu ver se eu estou lendo certo. Não, desculpa. Não, é Mateus 29... Desculpa, eu acho que eu não anotei a referência. Mas diz assim, fala também que um homem, ele tendo plantado uma árvore, ele viu aquela árvore e não tinha frutos também. E disse, por que ocupa inutilmente a terra? Por que ocupa ela ainda inutilmente a terra? Já está há 3 anos aí e não produz nada. Está ocupando inutilmente esta terra. E diz que um dos seus servos falou, espera só mais um ano para ver se ela irá produzir alguma coisa. Se não produzir, arranca ela desde a raiz e deixa que ela se seque. Então ainda existe também essa parábola que ela traz como que uma segunda chance, né? Se você não está servindo, se você está nessa posição de não produzir, de não servir, produzir frutos, talvez Deus ainda esteja lhe dando chance, oportunidade de servi-lo e de produzir um fruto para a glória de Deus. Porque o objetivo de frutificarmos, de servirmos, é para a glória de Deus. O Senhor é glorificado nisto, que deis muito fruto. O Senhor é glorificado quando nós frutificamos, quando nós estamos servindo com todo o nosso coração, com toda a dedicação. O Senhor ele é glorificado nisso. Então, a gente vê isso. Tem também a terceira árvore, que é a árvore que todos nós devemos buscar ser, ou devemos cultivar para que sejamos a cada dia. É a árvore boa, a árvore que produz frutos bons, a árvore que glorifica o Senhor, a árvore que ela só traz alegria para aquele que a plantou. E nós fomos plantados pelo Senhor. Nós fomos plantados pelo Senhor para produzirmos frutos bons. Salmo 1. Salmo 1. Amém. Salmo 1, a partir do versículo 3. Diz assim: eu vou ler a partir do 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Então, essa é a característica da árvore boa. Ela está plantada junto a ribeiros de águas, ela dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo que ela faz é bem sucedido, são coisas boas. Então, o cristão ele foi chamado para ser esse tipo de árvore. Você está plantado nos átrios do Senhor, na casa do Senhor. E aquele que está plantado na casa do Senhor, ele está sendo regado por águas cristalinas, e ele, por isso, ele tem suas folhagens verdejantes, e não é só aparência, tem frutos, produz o seu fruto no tempo certo. Tudo que ele faz é agradável, tudo que ele produz é proveitoso. Assim deve ser cada um de nós, como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, no nosso serviço a Deus. E para concluir, nós seremos recompensados pelo nosso serviço a Deus.
Não pense que toda essa dureza é em vão. Às vezes o Senhor, Ele açoita todo aquele que Ele toma por filho. Horrenda coisa é quando o Senhor não disciplina a cada um de nós. É como aquele que está entregue à sua própria sorte. É como aquele que ninguém tem nenhuma estima e é deixado para viver até que se perca. Mas conosco é diferente. O Senhor, Ele nos corrige, nos ensina, porque Ele nos ama e Ele espera que a gente venha se colocar diante dEle para oferecer a Ele aquilo que Ele espera de nós. E há uma recompensa para todo aquele que serve. Há uma recompensa, conforme está escrito em Mateus 25, 34 a 36. Já estou encerrando. Mateus 25, 34 a 36. Diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, irmãos, há uma recompensa, há um galardão, há algo esperando aqueles que servem fielmente ao Senhor, aqueles que entenderam a mensagem e se colocam à disposição de servir a Deus com alegria, servir a Deus com humildade, com obediência, com amor acima de tudo. Não é em vão o trabalho que você presta ao Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. O trabalho do cristão não é vão no Senhor. Então, todos nós precisamos servir a Deus e ter essa convicção que não é vão. Você será recompensado. Você já tem motivos de sobra, só a salvação que você tem já é motivo para você servir a Deus. Sirva ao Senhor com alegria, sirva ao Senhor, se coloque à disposição do reino de Deus. Há muito trabalho a fazer para o Senhor, a seara é muito grande, poucos são os que se colocam à disposição de servir. Então, que a gente possa saber que há uma recompensa, como também há uma sentença para os que não servem. Aqueles que não servem também serão colocados à sua esquerda e serão, infelizmente, apartados eternamente do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos aprender com Jesus e que a gente sirva de todo o nosso coração, que a gente sirva com alegria, que a gente faça tudo para a glória de Deus, porque Deus nos chamou para isso, para que nós pudéssemos ir e dar frutos para a glória do nome de Jesus. Então, que Deus abençoe os irmãos, que o Senhor venha estar nos ajudando a despertarmos, né,